Galera, é o seguinte, chegou finalmente o grande dia de vermos se o PS4 foi ao limite com Horizon Zero Dawn, e é muito fácil dizer que o fator determinante na compra de um console da Sony acaba sendo seu catálogo de exclusivos, onde desde muito cedo encontrávamos títulos de peso nos consoles da marca, e Horizon chega como iniciante nesse meio, mas que mesmo assim conseguiu com muita facilidade impressionar a todos e criar uma legião de fãs dessa forma. E isso se deve a um conjunto de fatores, então agora vamos listar alguns deles ao menos para que caso alguém não conheça já se ambiente no que está por vir e quem conheça possa relembrar jogos clássicos que de alguma forma influenciaram aqui. A começar que o fato de termos uma protagonista feminina com os atributos de Aloy faz uma clara analogia quase que involuntária a Lara Croft, que surgiu em 1996 originalmente. O sistema de movimentação da personagem lembra muito mais o de Drake de Uncharted, franquia exclusiva da plataforma, assim como Zero Dawn foi durante muito tempo antes de chegar também aos PCs, mas por ter uma presença feminina, é válido o destaque para Lara, que é precursora do próprio Uncharted, mesmo que indiretamente, é claro. Além disso, o mundo aberto do game nos lembra muito os títulos da saga Far Cry, que conseguem individualizar cada área do mapa de acordo com os tipos de animais, por exemplo, estimulando a exploração, além de outros aspectos de sobrevivência que vamos dissertar mais a fundo. E por último, é fácil relacionar Horizon com o game mais recente da franquia Zelda, o Breath of the Wild. Diria inclusive que quem joga um automaticamente aprende em boa parte a jogar o outro. E esse é um ponto que a gente vai falar mais a fundo também ao longo desse vídeo. E claro, também temos os aspectos gráficos que a gente também precisa ir a fundo. Enfim, o jogo é recheado de boas referências e executa o melhor delas. Por isso, hoje a gente tem muita coisa para falar sobre Horizon, mas antes de começar, não esquece de clicar no gostei porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então vamos a fundo conhecer Aloy, a nova heroína da Sony. Para situar vocês sobre o enredo do game, é importante destacar que nem tudo eu posso mencionar, mesmo que esteja sendo revelado logo no começo da trama, porque Horizon tem um desenvolvimento muito progressivo, mas que também por vezes precisa fazer links com menções feitas anteriormente, quando você já está muito mais à frente no jogo. Com isso dito, tudo começou com a tão falada teoria de que as máquinas vão dominar o mundo. Podemos dizer que esse é o norte do game, porém situado após o famigerado apocalipse causado pelos robôs. Os humanos, na tentativa de automatizar processos, desenvolvem um sistema robótico que começa a evoluir cada vez mais, e com isso, os robôs se multiplicam numa frequência assustadora. Mas como se já não fosse o bastante, eles também se alimentam de biomassa, o que em outras palavras quer dizer que eles se alimentam da vida na Terra, o que pela sua progressão na quantidade e no seu autocontrole, acaba culminando na extinção da vida humana. Porém, muitos anos se passaram depois disso e de alguma maneira a humanidade conseguiu se restituir, mas aparentemente bem longe de todo o conhecimento científico obtido até antes desse apocalipse. E por isso, eles passam a viver em tribos de uma forma geral, o que já desperta um ponto muito interessante no game, porque cada tribo tem uma representação bem distinta, tanto durante a narrativa como durante a gameplay. Um exemplo disso é que existem tribos que abominam e temem a tecnologia que de alguma forma ressurge naquele período, o que faz uma alusão à nossa sociedade que teme e abomina o que é diferente ou desconhecido, assim como existem tribos que conseguem lidar bem com essa façanha desconhecida. E no meio disso tudo, existem as crenças religiosas, que por vezes conseguem caminhar lado a lado com a ciência, dentro do que o personagem sabe até o momento, é claro. Assim como também, em alguns trechos, ambas podem coexistir no mesmo universo. Mas no fim, o fato é que nasce Aloy, uma órfã que desde pequena é exilada de sua tribo e é entregue a um outro exilado da mesma tribo para poder ser criada por ele, e seu nome é Rost. E desde muito cedo surgiram os questionamentos da menina, e o game mostra isso muito bem, por sinal, ambientando o jogador na pele dela desde o começo de seus possíveis traumas, como a rejeição, por exemplo. E dentro desse universo criado para ela, o que norteia a busca do jogador são as perguntas: por que Aloy foi exilada? Ou o que aconteceu com a mãe dela? Essas, por sinal, são exatamente as mesmas perguntas que ela se faz, e isso é interessante por já fazer a gente se sentir no papel da protagonista. Mas existe uma espécie de provação que ela pode fazer para poder ter todas as suas dúvidas sanadas e passar a ser considerada como um membro dessa tribo. E ela passa boa parte de sua vida treinando para isso acontecer.
Aqui é onde o jogo realmente começa. Rost, que serviu de figura paterna para Aloy, sempre se preocupou muito com ela e com sua aguçada curiosidade. Um exemplo claro disso é quando ela tem o primeiro contato, quando criança ainda, com um dispositivo chamado Focus, que por ser extremamente tecnológico não parece ser muito do agrado dele, justamente por ele fazer parte daquela tribo que não é muito adepta à tecnologia. Mas esse não é o caso de Aloy, não importava o tamanho de suas dúvidas, o dispositivo conseguia aguçar ainda mais a sua curiosidade. E por ser uma figura paterna, existe um vínculo entre os dois que é brevemente trabalhado, mas eventualmente perde destaque para a trama central. O fato é que durante tal provação acontecem problemas. But it is Aloy, once outcast and now brave, who is first among us. Durante a prova, um grupo de cultistas atacam todos que estão presentes ali, e é basicamente isso que acaba desencadeando as buscas de Aloy ao redor do mundo do game, em conjunto com as dúvidas que ela possui ainda para poder sanar. Essa busca é o que movimenta o contato com outras tribos e faz com que comecem a aparecer as principais diferenças entre cada uma delas. O ponto interessante aqui é como o avanço progressivo do game é movido por perguntas, mesmo que elas surjam como respostas, o que faz com que a gente queira saber cada vez mais sobre a origem da personagem tanto quanto ela. E essas perguntas são provocadas não apenas pelo enredo central em si, mas também pela inserção de cada personagem, que foi feita de maneira muito inteligente. A maioria deles não está ali apenas para executar uma função na trama, mas também para serem desenvolvidos e desmistificados, o que deixa tudo mais interessante. E no meio de todo esse contexto, temos um mundo pós-apocalíptico que é repleto de máquinas com inteligência artificial e inimigos que passam eventualmente a fazer uso de todos esses elementos. Mas é claro que essa foi uma breve ambientação sobre a narrativa, e ela vai muito além disso. O game tem a extrema capacidade de estimular a nossa curiosidade em inúmeros eventos sem se perder na hora de apresentar ou desenvolver isso, o que faz dele um título extremamente rico, e levando em consideração a personalidade da protagonista, faz dele imersivo também. Falar da gameplay de Horizon não é uma tarefa difícil, mas executá-la pode ser um tanto trabalhoso, e isso acontece porque o jogo tem um aprofundamento muito grande na maioria dos aspectos em que apresenta, e é importante dominá-los para poder concluí-lo sem muitas dificuldades. Primeiro, vale destacar que ele usa de elementos de RPG para poder manter sua jogabilidade estimulante, sempre te motivando a querer mais. Então, basicamente, existe um sistema de pontuação, onde os pontos podem ser adquiridos com o tempo à medida que você vai jogando, fazendo coisas corriqueiras, e acaba assim servindo para poder melhorar a personagem em aspectos gerais, como a barra de vida dela, por exemplo. Assim como também existe espaço para aprimorá-la fazendo uso da árvore de habilidades dela, que é dividida em ramificações. Além disso, os inimigos também podem ser revistados e pilhados, e assim você pode pegar os itens que eles estão carregando, o que se faz muito importante aqui, porque esses itens podem ser vendidos para você conseguir comprar novos. E no meio desses itens existem as armas, que além de serem bem variadas, muitas possuem mais de um tipo de munição. E nesse caso, esse é um dos principais pontos que precisa ser levado em conta, porque o jogo também não economiza na quantidade de inimigos, e isso faz com que tenhamos métodos mais eficientes para a eliminação de cada um deles. Então, saber que tipo de arma levar ou qual merece destaque na hora de fazer upgrades é de extrema importância. E tendo isso dito, existem modos de jogo que Horizon proporciona, mas na maior parte do tempo ele vai destacar o stealth. O trabalho no stealth aqui foi tão ambicioso que o empenho na inteligência artificial se destaca por como as máquinas reagem de acordo com os indícios de que você está no cenário ou até onde o campo de visão delas vai, que como vocês podem ver, é separado por camadas, onde cada uma determina o nível de suspeita dos inimigos. E esse sistema funciona de forma dinâmica com o cenário, fazendo com que elas se adaptem a mudanças que possam eventualmente ocorrer no ambiente. Não é uma coisa muito frequente de se ver, mas ainda assim, quando acontece, as máquinas estão preparadas. Por isso, dominar técnicas de eliminação furtiva ou distração é importante, mas você pode simplesmente optar pelos outros dois modos, que são o combate a longa distância usando suas armas ou preparando armadilhas, e o combate a curta distância, que é o menos eficaz de todo o jogo. Essa ineficiência provavelmente foi proposital, mas na sequência o Forbidden West parece estar vindo com mais ênfase. Em
Zero Dawn, Aloy não consegue nem travar a mira em um inimigo, além de ter um número bem limitado de movimentos corpo a corpo, sendo o que vai determinar a eficácia desses movimentos é a força da arma que você estiver carregando. Mas seguindo, como já havíamos comentado, o jogo tem um mapa segmentado e ele funciona muito bem dividindo as partes da localidade pelos tipos de máquinas que estão habitando ali, que nem sempre são inimigas, biomas presentes que podem ser uma área montanhosa, deserta ou florestal, e pontos de interesse como missões, fogueiras para poder salvar o progresso ou fazer fast travel e afins. Conhecer todo esse mapa é outro ponto muito importante, porque além das missões secundárias, que não são poucas, temos o que podem ser chamadas de dungeons, no melhor estilo de Zelda Breath of the Wild. Nessas dungeons, temos alguns desafios a serem feitos e no fim, encontramos uma máquina que é tendenciosamente mais forte que as que vemos comumente no mundo afora. E o bacana de finalizar esse tipo de etapa é que vamos aos poucos podendo converter cada vez mais máquinas a nosso favor, o que é uma função liberada ao longo da jogatina, além, é claro, de proporcionar mais possibilidades de upgrade. E por fim, mas não menos importante, existe um sistema de escolha que no geral se resume a diálogos. Basicamente, durante uma conversa, independente de ser uma tarefa principal ou secundária, podem surgir opções do que falar, o que admito ter sido uma adição interessante porque para cada opção existe um teor diferente na resposta que vai ser dada, e isso é representado por ícones ao lado da resposta que você vai dar. Por exemplo, se uma resposta tiver um coração do lado, isso quer dizer que ela é uma resposta mais amigável. O problema se encontra no impacto dessa resposta, que é quase que indiferente para a trama, por mais que apresente um diferencial no diálogo momentâneo. E para fazer tudo isso, chegando a diversos locais e conhecendo outras tribos e pessoas, existem movimentos que facilitam não apenas os combates, como também as escaladas, mesmo que por vezes sejam limitados. São propostas boas, porém não muito expandidas nesse caso. Exemplos claros disso são o parkour no game, que não pode ser aplicado em todas as superfícies. Aloy de fato escala, mas essa escalada é restrita a partes pré-programadas que foram construídas pensando nisso. A personagem também pode nadar, mas não pode mergulhar em rios ou lagos, e para poder se esconder a julgar a quantidade da vegetação exposta no cenário, o recurso poderia estar disponível em mais partes. Mas no geral, para o que o game demanda, a maior parte do que foi proporcionado funciona muito bem e não atrapalha a nossa experiência. A primeira animação de Horizon já diz muita coisa sobre seus aspectos gráficos, mas ela não é suficiente para mostrar o que ele é capaz de fazer no conjunto da obra completa. E isso é um feito impressionante por se tratar de um game de mundo aberto. Normalmente, em jogos desse gênero, logo no começo, visualmente falando, já sabemos o que esperar, mas aqui não é bem assim que as coisas funcionam, e por trás da excelente fotografia que já espanta no começo, temos um nível de detalhamento absurdo. Então vamos falar sobre ele. O mundo de Horizon é conceitualmente apocalíptico, ao mesmo tempo em que é arcaico, futurista e rudimentar, ornando com sua temática, por mais estranha que essa mistura pareça. E para começar a falar sobre isso, é importante mencionar que temos diferentes tipos de biomas aqui. O jogo pode apresentar o deserto, que é uma das partes em que melhor vemos o nível de detalhes das texturas, assim como a contagem de polígonos delas, fazendo com que as estruturas, como pedras e outras superfícies, tenham um acabamento bem fidedigno, principalmente se levarmos em consideração a quantidade em que aparecem no extenso tamanho do mapa. Já na densa floresta, encontramos uma diversidade bem alta na vegetação, que aqui recebe destaque por dois pontos distintos. Primeiro, por justamente conter também esse número massivo de polígonos, o que faz com que cada planta seja bem representada, e segundo, pela densidade disso tudo acontecendo em tempo real, o que é mais do que satisfatório para criar essa ambientação e atmosfera. E aqui temos um conjunto bem eficaz do que citamos, já que conseguimos encontrar uma riqueza de detalhes bem grande nas texturas que se apoiam a Parallax Occlusion em algumas situações para dar ainda mais sensação de relevo ou criar pegadas que nem sempre são notadas, mas estão até nas partes mais discretas. Esse nível de detalhes também recebe mérito por ser aplicado em tudo, até no que poderia ter simplesmente menos importância, como um tronco de uma árvore, por exemplo. Já nas cavernas que escondem os segredos da civilização, existe uma mistura do arcaico com o futurista, já que o ambiente é tomado por rochas e outros elementos da natureza, mas ainda tem partes metálicas que são bem representadas levando em conta o material em si. Essas partes metálicas por si só apresentam reflexos, o que já nos leva a falar sobre as duas técnicas que foram escolhidas aqui para poder representar o efeito. E nesse caso tivemos o SSR e os Cube Maps pré-programados. E volta e meia a gente explica o que cada um é aqui, mas não custa lembrar que o SSR reflete o que está sendo capturado pela tela do game, e os Cube Maps funcionam através de cálculos com base em determinadas áreas.
Esse cálculo, no entanto, por vezes pode ser falho, não refletindo o que demanda ser refletido e acaba apresentando uma outra área de atuação no elemento renderizado. Especialmente em games de mundo aberto, isso se torna um problema, porque existem muitas áreas para aplicar o efeito, e nem sempre ele recebe o acabamento que poderia ou deveria, seja por uma preguiça na produção, ou porque não se pode calcular todas as áreas em função de uma limitação de hardware. E Horizon não foge a essa regra. Predominantemente temos os cube maps como foco, e o SSR parece ser aplicado apenas em alguns objetos que compõem o cenário. Por isso, é comum encontrarmos uma área ou outra em que o reflexo não faça jus ao que de fato está sendo renderizado ali. Mas ainda temos o último bioma a ser comentado, e é o da montanha com neve. E aqui existe um feito curioso, a deformidade desse elemento. A textura da neve em si é bem feita como todo o resto do game, mas na campanha principal a deformidade é bem básica, eu diria, onde muitas das vezes parece nem sofrer interação. Porém, o título recebeu uma DLC chamada de Frozen Wilds, que além de melhorar a deformidade da neve, adaptou o modelo da personagem para interagir melhor com o elemento, fazendo até com que sua pele fique levemente menos corada que o padrão, para poder indicar que ela está numa área mais gélida. E o que esses 4 biomas têm em comum? Qualidade e riqueza é a resposta. Todos eles são altamente detalhados, onde muitos inclusive são povoados com as tribos que, como já disse, são facilmente distintas umas das outras. E tudo isso acontece levando em consideração a particularidade de cada local. Então agora, vamos ainda mais a fundo. Horizon é ambicioso e imagino que vocês já tenham percebido, então posso falar com tranquilidade que não vai ser surpresa que quando o assunto é a iluminação, ele usa um sistema de iluminação global pré-calculada para poder criar uma interação com tudo no jogo. E por que é que isso é importante e tão impressionante? Vocês podem me perguntar, e a resposta é que se trata de um título de mundo aberto, ou seja, são muitas fontes de luz para se criar uma interação pré-calculada, o que demanda muito por parte do time de desenvolvimento, mas no fim o resultado foi mais do que surpreendente. O princípio da iluminação global é a forma como a luz indireta vai agir no ambiente, isso a grosso modo falando, é claro. Um mapeamento de sombras nem sempre é o suficiente nos games porque poderia causar uma dupla tonalidade nos visuais ao invés de representar suas nuances, o que faz com que as texturas precisem receber devido trabalho para isso, o que dá ainda mais trabalho. E nesse caso, pré-calcular o que vai sofrer interação é dificílimo, porque além de tudo ainda estamos falando de um jogo com mudanças climáticas e passagem de tempo do dia para a noite, o que muda tudo. E surpreendentemente, mesmo com todas essas mudanças que impactam de maneira dinâmica em como o mundo é interagido pela luz aqui, o jogo também traz ambientes com cores que por vezes influenciam no aspecto geral da imagem, coisas que o Ray Tracing faria na iluminação global, por exemplo, e por isso é impressionante de estar aqui, mesmo que aconteça de maneira pré-calculada. E nesse caso, é importante destacar que a gente nem sempre vai ver esse tipo de elemento acontecer, mas é interessante ver que foi aplicado mesmo que tenha sido em algumas partes, dá pra ver que houve um esforço por parte da equipe de desenvolvimento. Mas é claro que os resultados provenientes dessa iluminação indireta receberam muito mais ênfase em cenários internos ou em partes noturnas. Não que no exterior durante o dia não encontremos, mas é nítido que não foi o foco do desenvolvimento em si. O que no geral nos leva à menção das sombras também, que são de uma qualidade indubitável. O único problema, e nesse caso diante de tanta complexidade no sistema de iluminação em si é completamente compreensível, é que quando são vistas de uma distância, elas não possuem o mesmo nível de detalhes sendo carregados na nossa frente, mas de perto cumprem muito bem o seu papel. It's not over yet, Nora. Any good Oseram Tinker will tell you. Always have a third plan. Para falar dos personagens, a gente precisa tirar uma informação do nosso caminho para as coisas ficarem claras. O game oferece animações em tempo real, que muitas das vezes funcionam com efeitos de pós-processamento para poder melhorar os visuais artisticamente falando, como uma maior nitidez na personagem ou um efeito de profundidade de campo, mas ainda assim estão sendo processadas pelo console através do motor gráfico. E existem as animações pré-renderizadas, que não são em tempo real e não é segredo para ninguém. Ambas se assemelham muito no geral e não destoam da gameplay, o que já cria mais um mérito para o jogo. E por isso os personagens têm muitos dos seus detalhes bem destacados. Aloy dispensa apresentações. O número de detalhes na roupa espanta, junto com toda a conceituação de elementos no rosto da personagem. Para se ter uma ideia, até seus dentes foram bem trabalhados, com um aspecto bem natural. E o que pode chamar a atenção aqui, naturalmente, é o cabelo dela pela fluidez e pela capacidade na criação de fios. Sem contar que a movimentação da personagem varia de acordo com a superfície percorrida. A animação de Aloy se movendo em uma superfície plana
é diferente de quando ela faz isso em uma superfície íngreme. Por isso que no começo do vídeo eu disse que nesse caso o jogo se assemelhava muito mais a Uncharted do que a Tomb Raider. O que eu diria que é um problema que incomoda são as expressões faciais, e não me entendam mal, como um todo o trabalho é ótimo nesse quesito e Aloy passa pra gente exatamente o que tá sentindo, assim como os demais personagens relevantes pra trama. Só que esse acabamento não pôde ser encontrado em diálogos mais superficiais, como de missões secundárias, por exemplo, em que as expressões destoam do que o personagem tá passando ou do tom de voz que ele tá usando. Bom, por fim, com tudo o que foi dito, podemos falar agora de elementos tradicionais aplicados ao game, começando obviamente pela sua resolução. Sobre ela, temos o 1080p nativo no PS4 Slim e o 2160p, ou seja, o 4K com checkerboarding como técnica de reconstrução de pixels no PS4 Pro. Só que não encontramos apenas isso. Junto dessa resolução há um sistema de anti-serrilhamento extremamente eficaz e que apresenta diferentes importâncias para cada plataforma. No caso do PS4 Slim, ele consegue suavizar as bordas muito bem, mantendo o aspecto nítido do jogo, o que já mostra que o anti-serrilhamento foi de qualidade aqui. Já no PS4 Pro, ele procura eliminar os granulados causados pela técnica de reconstrução da imagem e, no geral, faz isso muito bem. O cabelo de Aloy, por ter uma densidade bem alta, continua entregando que não se trata de um 4K nativo, mas são poucas as oportunidades que temos de ver esse desfalque. E isso é acompanhado de um draw distance excelente. Com exceção das sombras, muitos dos elementos dos ambientes podem ser vistos detalhadamente com uma distância considerável. O diferencial é que no PS4 Pro, junto da resolução mais alta, naturalmente vemos um maior número de detalhes nas texturas, mas nada que faça a versão de PS4 Slim ficar feia. Na verdade, é impressionante as similaridades entre as duas. E dentro de todo esse contexto, temos a performance, que se concentra em 30 quadros por segundo absurdamente estáveis, mesmo quando estamos no sistema de multidão do jogo que nos mostra NPCs relativamente detalhados para o seu grau de importância na trama. E mesmo assim, o game segura a onda muito bem. Por um momento, achei que ele não daria conta de apresentar o sistema de partículas que inundam os ambientes na maior parte do tempo, mas não foi isso que aconteceu. A performance se manteve intocável. E isso é importante para destacar a incrível direção de arte aqui, que ganhou uma forma lúdica sem fugir do realismo, com a ajuda de God Rays para o efeito do sol, iluminação volumétrica para a incidência de uma fonte de luz nos ambientes, ajudando na atmosfera, e as nuvens volumétricas que compõem o céu do game de forma realista, sendo uma das melhores nuvens já feitas no mundo dos games. Todos esses efeitos demandam um grau de processamento alto e por isso é impressionante a performance se manter tão bem mesmo com a presença deles. O que talvez pode não ser tão impressionante é a física do jogo. Digo, o impacto é muito bom mesmo com pouquíssimas áreas destrutíveis e a gente realmente sente Aloy se movimentando pelos lugares, acertando as máquinas e coisas do tipo. Mas na densa vegetação, pouca coisa interage com a protagonista. Muitas vezes a vegetação em larga escala, aquela que não serve como esconderijo para a gente poder usar, reage mais ao vento do que a própria personagem, só para vocês terem uma ideia. E a movimentação da água ao interagir com ela poderia ser melhor também. O efeito, assim como todo o resto é bem representado, de fato tem uma boa textura, uma boa movimentação quando não está tendo contato com mais nada, deixando inclusive a protagonista molhada ao ter contato com ele, mas quando o assunto é a reação dele com Aloy, poderia ser melhor. É claro que, perto da variedade, relevância e quantidade que todos os outros elementos citados têm ao serem aplicados em um contexto de mundo aberto, esses problemas se tornam mínimos, sendo quase como uma agulha no palheiro e não impactam em nada a experiência fluida e incrível que esse jogo tem. Horizon Zero Dawn é uma experiência que mistura narrativa com clássicos elementos de RPGs, fazendo referências a diversos jogos. Imagino que vocês perceberam isso ao longo desse vídeo, né? O que o torna um título quase que indispensável para a plataforma de 8ª geração da Sony. Ele é um dos games que você começa a pensar se vale a pena comprar um PS4, mesmo que em 2021, só para poder jogá-lo, caso você não tenha um PC que dê conta disso. A franquia já tem uma continuação anunciada, onde nós já analisamos sua demonstração, e eu vou deixar sugerido aqui para vocês verem a promessa do PS5, caso vocês tenham interesse. E com isso temos mais uma promessa aqui no canal que foi cumprida, eis o vídeo de Horizon Zero Dawn no PlayStation 4. E eu quero saber a sua opinião, o que você acha do jogo como um game de mundo aberto? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.